Como você viu no título desse vídeo, mais um cancelamento. Isso mais uma vez o páreo da internet. E dessa vez, olha, eu já dei motivo melhor. Vamos admitir, você que me acompanha provavelmente vai concordar com isso. O que aconteceu? Se você acompanha o meu conteúdo, eu suponho que os seus hábitos de rede social são bem parecidos com os meus. Você provavelmente acompanha pessoas que têm esse lado, assim como eu, mais progressista e tal, que tentam entender as condições de pessoas menos privilegiadas, mais marginalizadas e tudo mais, blá blá blá. Quem tá aqui há mais tempo não precisa explicar nada disso. Só que talvez você tenha achado estranho que tantos os gringos estão tendo para isso, os mutuals, pessoas que você segue, me detonando, pessoas com quem você imaginaria que concordariam com as coisas que eu geralmente falo nesse canal, pintando Easy Nobre como o grande transfóbico do Twitter durante o fim de semana. O que aconteceu? Teve muita gente me perguntando, e é nesses momentos que eu percebo que não adianta você ficar se estressando muito com essas coisas, bolhas de ódio ocasionais que são tão comuns no Twitter, porque quando você está no centro da tempestade, parece que o mundo inteiro está te detonando, quando na verdade não é bem assim. O Twitter é uma grande bolha, foi uma bolha formada por várias outras bolhas. Boa parte de vocês talvez não tenha a menor noção do que eu estou explicando, e é por isso que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu tenho que explicar todo o contexto. Alguns dias atrás, eu dei um RT na Laerte, que você talvez conheça o nome, alguns talvez não conheçam o nome, mas provavelmente conhecem o trabalho. A Laerte é uma das cartunistas mais conhecidas do país, e o trabalho dela era particularmente conhecido por pessoas que cursam o ensino médio, porque frequentemente as obras dela são usadas para ajudar a ensinar português. Ela tem um grande legado. Gravar vídeo fora de casa dá isso. Ela tem um legado disso, né, do uso da sua arte com função educacional. Eu ouvi falar do trabalho da mulher muitos anos atrás, quando eu era jovem, e na escola você ouvia o nome da pessoa, só que no meu tempo, Laerte se identificava ainda como homem. E o nome dela, eu frequentemente ouvi como o Laerte, usando pronomes e artigos masculinos. Eu admito que eu não sou o tipo de gente que acompanha muita arte, a cena da arte nacional, e sem que eu saiba, ou então talvez eu li em algum momento e esqueci, ou honestamente não sabia, que Laerte já transicionou há algum tempo. Não sabia disso. E aí eu falei, pô, acho que ninguém entende as tirinhas da arte. Tem um meme de não entender as tirinhas, as que chegam a mim, né? A obra sempre acaba sendo mais popular do que a pessoa, em alguns aspectos. E eu acho que é o caso das tirinhas da Laerte. O que eu sabia da Laerte é, eu ouvi esse nome sempre como, me soa como um nome masculino, e eu sei que isso é uma coisa da idade. A galera mais nova, que conheceu o trabalho da artista depois de sua transição, obviamente não tem a associação masculina que pessoas mais velhas têm. Enfim, o ponto é, tá vendo como é complicado o negócio? É uma coisa relativamente simples. A pessoa transicionou, eu não sabia, e eu falei que não entendo as tirinhas da mulher. Pronto, foi isso. E aí, o que aconteceu? Era Canada Day, que é o equivalente canadense do 4 de julho, que é a independência americana, ou o 7 de setembro, que é a nossa, é o maior feriado nacional. E eu não estava em casa, né? No verão, como vocês bem sabem, isso aqui eu acho que é a prova disso, eu tento evitar ficar dentro de casa. E, além disso, o Musk tinha acabado de implementar uma mudança na política de uso do Twitter, que limita os usuários plebeus, ou seja, que não pagou pelo verificadinho lá, a ler, não escrever, ler 600 tweets por dia, ou seja, o limite de pessoa que usa muito Twitter acaba muito rápido. Então calhou que era feriado, um dia muito ensolarado, eu estava com os amigos e eu estava bloqueado do meu Twitter. E um bloco assim que eu não consigo ler nem a minha própria timeline. Eu uso a minha outra conta para avisar rapidamente, galera, eu não sei o que está acontecendo. Eu já presumia que eu tinha feito algo de errado. Eu tinha visto debates de que se você ficar bloqueando muito anunciante, o Twitter pode te bloquear por isso. E aí eu tinha bloqueado alguns anunciantes, né? O Musk está destruindo essa plataforma. A propósito, é muito irônico que o Musk, que ele sim é um transfóbico de renome, que frequentemente argumenta contra o uso de pronomes preferidos pela pessoa, argumenta contra a própria definição do que seria a existência trans e tal. O cara realmente ele tem uma grande animosidade com essas pessoas, o que é particularmente cruel quando você leva em consideração que eu acredito que uma das suas filhas é trans. Então, enfim, olha a ironia da parada. Aí o que acontece? Pronto, o cenário está montado. Me referi à pessoa cujo trabalho eu conheço, né, meio que de passagem, digamos assim, já tenho alguma familiaridade com as tirinhas da Laerte, primariamente com o meme de que as pessoas geralmente não entendem as tirinhas. Usei o pronome de tratamento masculino e sumi do Twitter. E aí um monte de gente começou a falar, pô, Izzy, é ela, pô, vacila aí e tal, não sei o quê. Não vi. Algumas pessoas falaram assim, mas Izzy, tinha gente, você estava ainda ativo quando algumas pessoas tinham... E realmente, quando eu tô olhando o Twitter na rua, parece aqui, eu tô vendo, batendo aqui o olho, respondendo esse cara aqui, respondendo esse cara ali, não tô prestando muita atenção, porque eu acho que é uma coisa desnecessária de explicar. Aí eu tô na minha de boa e de repente eu vejo que começaram a chegar algumas DMs esquisitas.
Eu já tinha até esquecido o lance, porque foi um comentário assim, do tipo que você faz no Twitter, despojado, sem muito compromisso, só, pô, nunca entendo essa pessoa, do caso, né? Enfim. Pô, nunca entendo essa tirinha e tal. Aquele comentário bem assim, sabe? Sem muitas pretensões. Quando começaram a chegar xingamentos no Instagram, esse é o caso clássico do cancelamento. Frequentemente, pelo menos na minha experiência, você não tem conhecimento do cancelamento na rede onde o comentário ofensivo foi feito. Quando começam a chegar em outras plataformas, as pessoas estão se dando ao trabalho de ir lá onde você tá vendo que você não tá ativo, não tá respondendo, não tá engajando, não tá aparentemente ligando pra controvérsia, porque é o que parecia. Eles vão lá atrás, o cara tirou um sábado pra ir comprar briga com uma pessoa que ele não conhece no Instagram, gente me xingando, tinha gente antagonizando amigos meus, ameaças de morte, aquela coisa de sempre, né? E aí eu vou lá no Twitter e tá aquela coisa, tinha muita gente, pessoas com um grande público, dizendo que eu sou um clássico transfóbico, isso aí não é nem novidade, vindo de quem veio, é claro que ele fez de propósito, ele sabia, ele fez de propósito. Eu fiquei assim, caralho, quem me conhece certamente sabe como... Aliás, não precisa acreditar em mim, vai lá no search do Twitter e bota lá, from Snobre, é a palavra trans. E aí você vai ver que são histórico de anos, me posicionando em todos os momentos em que eu me pronuncio sobre a comunidade, sobre as coisas que as pessoas enfrentam, me posiciono de forma tentando ter empatia, enfim, respeitando sua existência e tal. Obviamente isso não faz diferença nenhuma, porque essa turma muito provavelmente não sabe quem eu sou, ou me conhece apenas por outras difamações de outros cancelamentos, e isso é uma parada que nunca acaba. Porque essas pessoas, elas já se condicionaram a odiar baseado nisso, em prints de Twitter, coisas tiradas de contexto, mal entendidos, entendeu? E aí vão taxando você de várias coisas. O que, parando para pensar de forma pragmática, é bastante perigoso, porque, até onde eu entendo, transfobia no Brasil é crime. Então, se você acusa alguém de ser transfóbico, não sou advogado, mas os advogados que me acompanham provavelmente vão concordar que isso soa bastante como uma definição de calúnia. Então, você está caluniando uma pessoa na internet, hoje em dia, a gente já viu que não é mais aquele velho oeste. Então, até por um senso de autopreservação, não é uma boa ideia você acusar alguém de um crime na internet. Sem contar que isso banaliza a definição da parada, porque eu achava que transfobia requer um pouco mais do que apenas se enganar sobre o pronome de alguém, e aí chega na parte mais crucial. Olha, por mais que seja horrível receber ameaça de morte, xingamento, aquela coisa, sentir que de repente você é a pior pessoa do mundo e não importa o seu histórico sobre aquele assunto, não importa quanto você tenta explicar o que aconteceu, não importa, as pessoas vão interpretar com má vontade, muita gente falando na minha cara virtual, assim, não, você sabia. Eu falei, bicho, pelo amor de Deus, por que eu, alguém que sempre se pronunciou de forma aliada a essas pessoas, por que eu agora, do nada, sem qualquer provocação, sem nenhum motivo, vou falar algo que vai no total oposto do que de como eu sempre me pronunciei. Só que o Twitter é má vontade, assim, é o antro da má vontade. O que mais me dá raiva, como eu tava falando, é chato isso, é mentalmente traumatizante, quem já passou por isso sabe muito bem disso. É claro que essas pessoas que se fingem de dotadas de muita empatia, é por isso que elas fingem se importar com essas causas. Você vê no tratamento delas, de uma pessoa que cometeu um erro, que empatia não é exatamente um princípio moral que guia as suas decisões de forma geral, pela fúria do cancelamento deles, né? O que me incomoda de verdade na situação é porque essas pessoas me forçam a conceder o ponto da direita quando dizem que não, mas a extrema esquerda é tão agressiva e venenosa quanto a extrema direita. E eu, por motivos óbvios, eu sempre me opus a essa interpretação. Eu estou na posição privilegiada em que ninguém pode tirar o meu emprego, porque eu não tenho um emprego. Então, eu sei que se eu tivesse um emprego, e isso fosse sabido pela internet, é o que eles tentariam fazer, porque eu conheço esse povo. Mas o foda, porque o que aconteceu logo na sequência disso é um monte de gente falando, tá vendo, Izzy? Você apoia os canceladores. E você merece isso, tá vendo? Isso que dá você apoiar esse lado, você merece isso, você alimentou isso. Eu falei, bicho, de que maneira eu alimentei isso? Porque eu não sou de cancelar as pessoas, eu acho que quem me acompanha sabe disso. Pelo contrário, eu sou frequentemente criticado por passar pano, porque eu tento interpretar com nuance, eu tento dar o benefício da dúvida, quando faz sentido. E o pior é porque, além disso, além deles darem razão para a direita quando gosta de insistir que a extrema-esquerda é tão venenosa e tal, como você acha que eu posso agora falar, não, cara, não é assim, você está enganado, isso é uma narrativa falsa da direita, isso é uma falsa equivalência. Como eu vou poder negar isso? Tá entendendo? Quando as pessoas estavam procurando familiares meus no Instagram pra xingar, amigos, eu tive que sair deletando comentários, xingando. Puta que pariu, velho. Entra naquela coisa que não é uma retórica minha usual.
Mas, infelizmente, é uma faceta desses grupos ultrapolitizados de internet que aprenderam a se comunicar na base do deboche, do RT com comentários xingando, de mandar as pessoas se matarem porque elas... Bicho, na pior das hipóteses, vamos supor que eu realmente tivesse feito... Que eu sou esse tipo de pessoa. Que eu sou o tipo de pessoa que rejeita a identidade de uma pessoa trans, que usa pronomes de tratamento com o gênero incorreto, propositalmente, para magoar, para causar mal emocional e psicológico de pessoas assim. Ainda que eu fosse isso, esse tipo de tratamento não convence ninguém do seu lado. A forma mais eficiente de mostrar que as pessoas estão erradas é explicar, olha, vamos parar para pensar que você está falando de pessoas trans no abstrato, né, dessa grande ameaça das pessoas trans que as pessoas da direita têm. Vamos parar para ver de verdade quem são as pessoas que estão se referindo e como essas pessoas já sofrem pra caralho, são excluídas socialmente e historicamente não conseguem certos tipos de cargos e posições e visibilidade. Tipo, são pessoas, a gente tá falando de pessoas, seres humanos de verdade, entendeu? Porque eu sei que eu já fiz pessoas mudarem de ideia sobre as questões dessa forma, chegando e falando, olha, deixa eu tentar te mostrar a faceta humana que você está ignorando. Quando você fica nesse papo de ditadura gay, trans e não sei o que, lacração, não sei o que, vamos colocar todos esses jargões e bordões de lado e vamos tentar entender a vida real, o dia a dia de uma pessoa que sofre com essas coisas, né? A pessoa se descobrindo que é uma coisa que ela não entende muito bem e ela sabe que se ela realmente se expressar daquela forma perante o mundo, ela vai ser muito ostracizada, ela vai perder oportunidades, ela vai destruir relacionamentos, ela vai ser alvejada por violência. Então, tipo, são pessoas que vivem uma condição de vida é diferente do usual, é diferente do que a gente está acostumado. Mas por que isso deveria justificar ter raiva dessas pessoas? Tentar tirar os seus direitos, antagonizá-las, tentar influenciar as pessoas ao seu redor a ver essas pessoas como perigosas ou como pervertidas. Tipo, tá entendendo? Esse é o argumento que eu acho que convence mais a pessoa. Em vez de ficar, seu burro, ela transicionou há muito tempo, você fez de propósito, se mata. E, o que é mais bizarro, tinha gente correndo para pessoas que me seguem, falando assim, ó, você está seguindo esse transfóbico. E aí, você vai deixar de seguir ele, você vai se pronunciar e tal. O que é bizarro, mano. Tipo, porque a pessoa cometeu um erro, você quer agora que ela seja ostracizada por todo o seu círculo social, perca a forma de sustentar e sustentar a família. Quem está sendo ajudado? Nenhuma pessoa trans foi ajudada por essa violência com a qual você está corrigindo a pessoa que, além de ter um grande histórico de apoiar essa causa, se enganou. E assim que ganhou novamente acesso à conta, eu fiz lá uma thread de 5 pontos em que eu falei, olha, me pronunciei erroneamente, o nome da Laerte, eu não sou um grande acompanhador da cena de cartoon político, então não conhecia a biografia da Laerte. Então, o nome da Laerte, a memória que eu tenho de muitos anos atrás, quando eu morava no Brasil, é que ela é uma cartunista tratada com pronome masculino, e foi o que eu usei. Algumas pessoas falaram, mas por que você não deu um Google na pessoa, por que você não procurou ir lá ver direitinho quem é e tal, conhecer? O mesmo argumento pode ser dado, eu posso usar o mesmo argumento. Antes de taxar alguém, pessoas com grande público, com grande visibilidade, presumivelmente alguma responsabilidade deveriam ter das coisas que pronunciam, vão lá e taxam uma pessoa de transfóbico, ou seja, na prática criminoso, porque é crime, como deveria ser, sem o menor tipo de... O máximo que eu fiz foi falar que as tirinhas dela, se todo mundo não entende, se tem sempre que pessoas estiver explicando, a meu ver, como cartunista, ela não está atingindo o objetivo dela. Você vai me dizer então que as piadas mais engraçadas, as melhores piadas, são aquelas que você precisa ficar explicando o que elas significam? Eu vou discordar de você. Naturalmente, isso nada tem a ver com a identidade da Laerte. Nada. Eu entendo que usar o pronome masculino, ao mesmo tempo que eu estou criticando a arte, pode parecer para alguns fãs mais dedicados que é uma provocação. Não era, mas aí eu uso o mesmo argumento que eles fizeram. Uma breve pesquisa sobre quem eu sou, ou a mesmo, tinha muita gente falando, cara, ele não, isso claramente foi um engano. Tem aqui os vídeos dele falando sobre essa questão, o cara sempre se posicionou favorável às pessoas trans, até muito recentemente, quando o MBL, que embarcou nessa jornada, muito inspirados pelas retóricas dos influenciadores da extrema-direita americana, estão importando isso para o Brasil, né? Essa nova retórica de condenar as pessoas trans e tentar bloquear seus espaços. Você entende, não precisa explicar isso. Tu que acompanha, cara, tu não precisa explicar, tu não precisa entender nada disso. O que eu estou tentando explicar aqui é que existe um custo para esse momento catártico de achar que está linchando o transfóbico em praça pública. Eu acho que isso é muito mais danoso à causa do que benéfico. Muitas pessoas falam assim, isso, tá vendo? É por isso que você não pode ficar apoiando essas causas. Não, aí também está errado. Porque eu não apoio essas causas porque eu quero que adolescentes entediados e misantropos do Twitter sejam meus amiguinhos. Eu odeio essa galera, tá entendendo? Eu odeio essa galera, eu odeio. Vocês que acham
que eu acredito nas coisas que eu acredito, porque eu quero a admiração e a amizade dessa turma, estão completamente enganadas. E eu acho que essa é a melhor forma de demonstrar isso. Eu não mudo a minha opinião sobre o que eu acho que pessoas marginalizadas merecem numa sociedade. Só porque pessoas que também pensam isso, mas talvez por outros motivos, porque eu honestamente duvido do senso de empatia dessas pessoas, que mandam alguém se matar porque errou o pronome de alguém. Novamente, mano, toda vez que a extrema-direita vem com papinho de olha, esse lance de pronome, essa loucura aí, daqui a pouco tem gente sendo presa, perdendo emprego porque usou o pronome errado, e eu, tendo um conhecimento de como é que essas leis geralmente são boladas, eu sei que não é só você errar o pronome de alguém e pronto, o cara tá preso na rua e sem emprego. Não, geralmente essas proteções são para deixar claro que, além das outras formas de assédio que pessoas trans podem seguir, o uso intencional, repetido da identidade incorreta pode ser reconhecido legalmente como uma forma de assédio. Eu entendo isso. Só que aí, você está entendendo como você atrapalha o meu ponto? Porque aí agora eles vão poder dizer, mas tá vendo, olha lá o Easy. O Easy é brother dos caras, concorda com os caras, ele errou o negócio uma vez por acidente, se retratou, explicou, ela mostra que entende a situação, está sendo chutado na internet inteira, mais uma vez. Quem que você acha que está sendo ajudado por isso? Me parece que é um tiro pela culatra completo. Não, e o mais irônico de tudo é que na postagem de uma das pessoas que estava me jogando na fogueira, né, dizendo assim, nossa, que absurdo o cara errar o pronome dela e tal, não saber, tinha um monte de gente, incluindo pessoas trans, falando assim, nossa, mas a Laerte é trans? Eu não sabia. É o que torna a parada mais absurda, tá entendendo? Tipo, não é um conhecimento tão comum como algumas pessoas estavam fazendo parecer. Mas, enfim, o que você acha? Coloque aí, como sempre, nos comentários. É isso, gente, vou ficando por aqui e até a próxima.